Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Agora nós veremos um relato organizado aí pelo Casal 20 e daqui a pouquinho a gente volta para comentarmos sobre mais esse relato de hoje. Assiste aí. Nosso relato de hoje é uma história de vida. A história que vou contar aconteceu há 30 anos. Eu tinha 47 anos, me sentindo jovem, mas a vida me surpreendeu. Conheci Marta, uma mulher de 25 anos, cheia de vida e fé. Ela era bonita e seu sorriso iluminava o lugar. Eu, mais velho, me apaixonei por ela, mas não era fácil. Marta era religiosa e tinha suas crenças. Quando me declarei, fui rejeitado. Ela me achava velho demais para ela e ela decidiu se entregar ao seu chefe, um homem rico e poderoso. Eu a observei se afastar, sabendo que ele a usaria. Depois do chefe, ela foi usada e enganada por vários homens. O tempo passou e vi Marta se perder em festas e promessas vazias. O chefe a teve como um brinquedo e depois foi usada por outros. Depois de algum tempo, ela se casou com um jovem da igreja que era apaixonado por ela. Tinham idades parecidas. Aparentemente, tudo parecia bem, mas o que eu não sabia era que sua vida não seria como ela imaginava. 30 anos se passaram. Hoje tenho 77 anos, casado com uma mulher de 52, 25 anos mais nova que eu. Ela é carinhosa e me faz feliz, mas em meu coração ainda havia um espaço reservado para Marta. Soube que ela ficou viúva. Seu marido jovem, que parecia ser o príncipe encantado, morreu de câncer. A vida é cheia de ironias. Olhei para a minha família. Com minha esposa atual, tenho 3 filhos, além dos meus 2 filhos de outro relacionamento. Sempre acreditei que todos colhem o que plantam, e hoje, esse pensamento faz sentido. Marta, infelizmente, se tornou pobre, sem o apoio do marido que prometeu estar ao seu lado para sempre. Senti uma pontada de tristeza por ela. A vida é cruel, pensei. Mas, também, o karma é real. Numa noite clara, decidi visitar a casa de Marta. O caminho era familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Quando cheguei, hesitei. Eu queria ajudá-la, mas o que ela diria? A campainha estava ali, mas meu coração batia rapidamente. A porta se abriu e, diante de mim, estava Marta, com o olhar triste que eu conhecia bem. A vida havia sido dura para ela. Ela parecia ser mais velha do que eu pela vida sofrida. Oi, Marta, posso entrar? Perguntei. Ela olhou para mim com surpresa. Esse encontro de 2 almas perdidas poderia trazer a chance de recomeço ou o fechamento de um ciclo. O destino nos uniu novamente, mas qual seria o próximo capítulo dessa história? Ofereci ajuda financeira porque ela estava passando fome com a família. Eu vivo para fazer o bem e cada um faz o que quer. Ela sem orgulho nenhum aceitou minha ajuda. Minha esposa concordou e eu deposito todo mês uma quantia em dinheiro suficiente para ajudar a família dela e vida que segue. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Rapaz, é verdade. Esse Casal 20 é terrível. Eles acham que abordando certos tipos de assuntos vão me tirar do sério, mas não vai não. Bom, hoje, como o vídeo de ontem também, estava fazendo um friozinho. Hoje, esse frio está um pouco mais intenso. Eu digo mais, esse frio está até parecido comigo. Tá bem gostosinho. Sabe como é, não é? Mas tá muito bom. Gravar assim é muito bom. Eu não gosto muito do calor. O frio só é ruim na hora de tomar banho, não é? Que tem que ser bem quente, se é que vocês me entendem, não é? Agora, o calor, a parte boa é justamente o banho. Quando você está com muito calor, tomar banho gelado é muito bom. Agora vamos aqui retornar a esse relato de uma coisa que eu estou percebendo que tem acontecido muito, não é? Com várias pessoas.
e pelo que eu vi no relato, o homem do relato tem mais de 70 anos, não é? Então isso significa que esse tipo de coisa, esse tipo de situação já acontece há anos, não é? Tipo, há 30 anos no passado, não é? Aconteceu essa história aí. Bom, o que eu posso falar aqui para vocês aqui? Eu não iria atrás para oferecer ajuda. Eu estou sendo sincero, tá, gente? Por quê? Porque do meu ponto de vista, alguém que quis o meu mal, alguém que quis me fazer sofrer, alguém que desejou a minha morte, alguém que, digamos assim, fez de tudo para que eu sofresse, eu não iria procurar essa pessoa para oferecer ajuda. Eu estou sendo bem sincero. Tem gente que posa de santo, de pessoa magnífica, pessoa bondosa demais. Eu sou bom, mas até a bondade tem um limite. A não ser que ela viesse me pedir ajuda. Eu tendo condições financeiras de ajudar, eu não negaria ajuda. É basicamente isso. Agora, dizer que eu, já com a minha família, com uma mulher que valorizou a minha pessoa, uma mulher que demonstrou interesse por mim, mesmo no caso do relato, com uma certa diferença de idade. E olha que a diferença de idade para a esposa dele é bem maior do que dessa moça que rejeitou ele. Estão entendendo? Então eu não iria. Eu estou sendo sincero, tá, gente? Eu não procuraria saber sobre a pessoa. Estou sendo bem honesto no que eu estou falando aqui. É claro que em situações assim, pessoas que sabiam da situação, da história, da paquera, do romance, essas pessoas, elas mesmas que vão trazer notícias no futuro. Ah, você soube o que aconteceu com fulana? Ah, ela está passando por dificuldades, mas digamos que é para ver qual é a sua reação. Se você vai demonstrar que ainda tem sentimentos, ou se você vai ficar feliz pela pessoa ter recebido o castigo, o karma, pode ser por um monte de motivos. Só que dizer para você que eu vou procurar saber da pessoa, eu não vou fazer isso. Ah, no caso de hoje em dia, não é, que tem as redes sociais, eu não vou olhar as redes sociais. Pode acontecer uma coisa extraordinária com a pessoa. Eu não vou ficar sabendo por eu buscar. Eu poderei ficar sabendo se alguém que sabia da situação, da história, vier falar comigo. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu vou saber. Mas dizer que eu vou ir oferecer ajuda a quem quis o meu mal, a quem desejou o meu sofrimento, causou o meu sofrimento, torceu para a minha morte, eu não vou procurar saber e não vou oferecer ajuda. Eu estou sendo sincero. Agora, mais uma vez, se me pedir ajuda, por eu ter um bom coração e como eu ajudaria qualquer pessoa, não importa quem seja, até quem me fez o mal, se eu tiver condições, eu irei ajudar. Agora, o casal 20 é engraçado, não é? Vocês acham realmente que eu me importo com essas situações, com essas histórias? Não. Eu gosto muito, eu já falei aqui para vocês, de histórias que tenha relacionamentos felizes, pessoas que se encontram e constroem uma vida juntos. Eu vejo muita história aqui no YouTube de situações de pessoas, ou homem ou mulher, ou casais, que encontram crianças passando necessidade e ajudam essas crianças adotando. Crianças órfãs, é isso que eu estou dizendo. Situações assim, bonitas, emocionantes. Eu gosto desse tipo de história. É claro que eu não vou ficar aqui imitando outros canais, porque dá problema e
as pessoas costumam escolher canais que lhe oferecem mais o que eles querem. Acontece que nesse tipo de conteúdo, se você fizer igual, recebe crítica dos outros canais. Mas se você faz diferente, algumas pessoas não gostam, a maioria não gosta. Por exemplo, antigamente, os relatos de traição eu contava para as pessoas aqui no nosso canal. Não era uma voz de inteligência artificial, era a minha voz mesmo. E eu, durante o relato, eu falava as coisas que eu pensava, que eu achava. E para algumas pessoas, esse ponto de vista, essa forma de mostrar os relatos, que são relatos, não são contos e nem histórias, são apenas relatos. Você relatar coisas que aconteceram. E algumas pessoas não gostam desse tipo de abordagem. É normal isso, tá tudo bem. Uma outra coisa que eu tenho que falar é que poucos canais fazem sucesso. Mas se você parar para perceber a quantidade de gente que tem canal, não só nessa rede social aqui, mas em outras redes sociais, que estão sendo financiados por pessoas desonestas, pessoas envolvidas em corrupção, e existem donos de canais aí recebendo ajuda, não é? Os famosos influencers, estão entendendo? E são adorados pelas pessoas. Isso significa, para mim, do meu ponto de vista, que as pessoas acompanham, seguem, gostam mais daquilo que não é de Deus. Gostam mais daquele tipo de coisa que tem coisa errada envolvida. Isso fica bem claro para mim. Não estou reclamando, não. Tanto que, se eu não me engano, vocês vão ver aí, 985, se eu não me engano, é a quantidade de vídeos que eu já coloquei nesse canal aqui. Esse que eu estou gravando agora é o de número 986, se não me falha a memória. Mas eu acho que vocês viram aí o print que eu tirei do último vídeo que eu postei. Não é? Se não me falha a memória, 885. Tá? E com muita luta, com muita dificuldade. Às vezes você fala alguma coisa que é uma questão de opinião e algumas pessoas não gostam. As pessoas gostam muito quando você fala a opinião que ela quer ouvir ou quando você fala bobagens. Quando você ensina coisas erradas, aí muitas pessoas gostam, muitas pessoas seguem, muitas pessoas se inscrevem. Mas o mundo está dominado. E vocês sabem quem dominou. Não só nos espectadores, mas também nos governantes, nos poderosos, naqueles que comandam, que decidem tudo sobre nossas vidas. Está tudo dominado. É dessa forma. Não estou reclamando. Essa coisa de se vitimizar é uma coisa de fraco para mim. Eu não. Tanto faz. Qualquer prazer me diverte. É simples assim. Dessa forma. É por isso que eu estou comentando isso também para o Casal 20 entender como funciona a minha cabeça. Qualquer prazer me diverte. Eu tenho uma missão que eu estou cumprindo. Depois que eu cumprir, dever cumprido. Simples assim. E os prejuízos que nós temos em nossas vidas e as pessoas que nos fazem o mal ficam no passado, que é o local que tem que ficar. É dessa maneira, é dessa forma. Pode ser que me chamem de frio, não é frieza. É só aceitação. As pessoas são o que são. As pessoas fazem o que querem fazer. E depois não adianta reclamar, porque o pessoal sabe que existe o karma, apesar de dizerem que não acreditam, mas a todo instante você vê pessoas que fizeram o mal a alguém, fizeram alguém sofrer, fizeram coisas erradas,
sofrendo e dizendo que não merecem sofrer. Mas a todo instante acontece isso. Algumas pessoas percebem: eu estou passando por isso, pelo mal que eu fiz, por aquilo de errado que eu fiz. Outras pessoas não percebem. Essas pessoas que não percebem porque acham que são especiais demais, que são preferidos de Deus e que podem fazer tudo o que quiserem e que não terá consequência nenhuma. Essa é a verdade. Doa quem doer, concorde quem quiser concordar. Mas pela experiência de vida que eu tenho, tudo que eu já vivenciei, você não sai daqui sem pagar a conta. Ninguém sai daqui sem pagar a conta. Você colhe aquilo que você planta. Não importa se você vai se arrepender depois, não importa. O arrependimento é algo entre você e Deus. Mas as consequências do mal que você fez, isso é garantido, é garantia, você querendo ou não, acreditando ou não. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.